Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Daniel Bassan, presidente do banco suíço UBS no Brasil e responsável pela operação da instituição na América Latina. A companhia tem presença em mais de 50 países e no Brasil é um banco de investimentos e faz a gestão de patrimônios e ativos. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda no Brasil um dos maiores bancos do planeta. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Daniel Bassan, presidente do UBS no Brasil e responsável pela operação do banco na América Latina. Bassan, muito obrigado pela presença em nosso estúdio. Eu vou começar essa conversa sendo muito direto e com um assunto muito quente que eu acho que você já deve imaginar. Quanto o Brasil vai ser afetado com as tarifas impostas por Donald Trump? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, acompanho o programa. Obrigado pelo papo. A gente fez um estudo recente, nosso macroeconomista Alexandre Azara fez uma análise recente sobre impacto financeiro ou no PIB do Brasil dessa questão das tarifas do Trump. A verdade é que hoje as exportações brasileiras são ali em torno de 12% para os Estados Unidos. Chegou a ser 24% no passado, no ano 2000. Hoje são 12%. Um pedaço delas já foi isenta da tarifa ou voltou para o patamar antigo, 45%. Então sobram 50% que ainda tem algum tipo de impacto. É claro que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, porque muitos pequenos produtores e muitos pequenos empreendedores vão ser impactados. Mas, de uma forma geral, o PIB, por ter sido só metade dessas exportações, o PIB vai ser relativamente menos impactado. Uma outra análise também do Alexandre Azara é que 74% das nossas exportações, elas podem ser relocadas. Vou dar um exemplo. Comida e petróleo. Você pode deixar de vender para os Estados Unidos e vender para outros lugares. Então, acho que como o efeito macro, ou efeito no PIB, ela vai acabar sendo relativamente diminuta. É claro que tem uma questão política que está girando em torno disso, né, e que está muito no dia a dia. E tem os pequenos produtores que a gente nunca pode deixar de acompanhar. Mas falando especificamente de impacto no PIB, você falou que é pequeno. Vocês mediram? Vocês têm o próximo a zero? Próximo a zero. Tá. Na visão do Alexandre Azara, próximo a zero. Então você está dizendo que as grandes empresas do país, grandes, médias empresas, vão ter um impacto muito pequeno, talvez nem terão impacto. Sim. Mas os pequenos terão sim. Dá para saber, por exemplo, mensurar qual produtor, qual setor, qual estado brasileiro vai ser mais afetado? É difícil, a gente não chegou a fazer essa análise, mas é mais complexa. Eu acho que o problema maior é justamente que esses pequenos produtores, eles dão muito emprego também. Então isso acaba trazendo uma consequência para desemprego em determinadas regiões, mas vão ser micro-regiões. A gente ainda não conseguiu medir esse lado micro de cada empresa, né? Porque está muito volátil essa conversa. Não, toda hora você tem uma novidade, você tem um anúncio envolvendo o Brasil ou não, você tem uma reviravolta, então eu imagino que até para vocês deve ser algo muito novo, né? Todo dia voltar o famoso acordar cedo e ler o jornal para ver as notícias. Hoje em dia tem o Twitter e outras coisas mais, né? Ô Bassan, como andava a economia brasileira e sobretudo o mercado de capitais até o anúncio de Trump com a tarifação com 50% na economia brasileira? Acho que a economia brasileira tem tido um crescimento, tem uma expectativa de crescimento, e a gente está ali em torno de 2%, um pouquinho menos.
e estava caminhando para uma expectativa de o que vai acontecer a partir das eleições. Acho que o investidor, de uma forma geral, está olhando para o que vem depois de 2026. Um pouco por causa da questão fiscal. Essa talvez seja a grande discussão. A gente, quando acompanha mercado de ações nos últimos 6 meses ou 7 meses, talvez um pouco mais desde o começo do ano, a gente teve muita entrada de capital estrangeiro. A nossa corretora, a UBSBB, tem 27%, quase 30% do fluxo de investidor estrangeiro no Brasil, que é a maior corretora do Brasil hoje. E a gente viu muito esse fluxo entrando. E maio e junho foram 2 meses muito bons. A gente viu muita entrada, tanto que isso acabou trazendo consequências positivas. E teve um motivo específico? Eu acho que alguns motivos? Sempre são alguns motivos. Sim. Eu acho que o principal foi justamente um aumento da incerteza sobre os Estados Unidos. Quando o governo americano começou a trazer essa discussão de tarifação, o investidor não gosta de incerteza. Então o investidor recolhe um pouco o flap. Então o investidor começou deixa eu diminuir um pouco minha posição em alguns mercados, e os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. E aí ele começou a pensar onde eu coloco esse dinheiro e resolveu fazer uma alocação tática. E aí isso é importante de falar. Hoje o investidor está fazendo uma alocação tática no Brasil, não estratégica. O que eu quero dizer com isso? É uma alocação de curto prazo. A gente ainda não está vendo... É rápido o negócio. É rápido. É aproveitar algumas coisas. Aproveitar uma oportunidade, preços baratos, aproveitar eventualmente um momento melhor de Brasil. E a gente ainda não está vendo uma alocação estratégica. Essa alocação estratégica vai começar a acontecer na nossa visão a partir do momento que a gente tiver uma visão melhor de eleições a partir do ano que vem. Por quê? Porque você pode ter uma redefinição do que é a economia brasileira. A questão fiscal, talvez, e dívida líquida PIB, talvez seja o grande discussão que a gente está tendo recente. O que mudou de julho para agosto é justamente começou com a discussão do IOF, que trouxe um pouco de incerteza para a gente, e obviamente essa discussão do Trump focando no Brasil. Agora, na sua avaliação, qual é o real motivo dessa fúria de Donald Trump contra o Brasil? É difícil dizer. Eu acho que tem uma questão... Acho que tudo hoje dentro do cenário americano está passando por uma... o Donald Trump está querendo trazer de volta para o mercado americano a relevância que os Estados Unidos sempre teve. Quando a gente tem um BRICS com 40% da população mundial se reunindo e tentando aumentar a sua força, eu acho que isso trouxe um pouco da atenção dele para esse mercado consumidor. 40% da população mundial e no final o consumo depende das pessoas, né? Então acho que tem um pouco disso. Bom, você destacou o mês de maio e junho como mês bons de entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil. E você falou muito sobre a questão do tiro curto, né? Aquele investidor que vem muitas vezes para aproveitar uma oportunidade. Você acredita que tem muito ativo, muita ação na Bolsa Brasileira que não está precificado corretamente? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem hoje o múltiplo médio da Bolsa, o valuation médio da Bolsa, está no menor patamar, num dos menores patamares dos últimos 10 anos. 2020 e 2021 teve no momento mais alto e agora talvez no momento mais baixo. Isso, claro, tem a ver com uma série de fatores, né? Crescimento mais baixo, juros muito alto, endividamento alto de algumas companhias, mas uma oportunidade, eu enxergo que existe uma oportunidade grande para investidores entrarem hoje no mercado brasileiro. Por isso que quando sobra algum espaço, o investidor ainda está querendo entrar na Bolsa Brasileira e comprar algumas oportunidades. É claro que isso a gente fala de média. Alguns setores foram bem no primeiro semestre. Setor de educação, setor de imobiliário, setor de instituições financeiras, eles tiveram um primeiro semestre bastante positivo. Ainda poderiam ir mais. Alguns setores, menos, por exemplo, setor de consumo e varejo, que depende muito de consumo e depende de alavancagem das pessoas, com juros a 15%, são setores que estão um pouco mais de dificuldade para esse crescimento.
para voltar a ter uma avaliação melhor. Então, quando a gente olha a média, a Bolsa Brasileira está num patamar bastante interessante. Vamos esquecer um pouco o Donald Trump, porque senão a gente vai falar o programa inteiro de Donald Trump. Vamos esquecer o tarifaço de Donald Trump, que hoje é a pauta do dia, do mês e muito provavelmente do ano. Esquecendo o Donald Trump, o que atrapalha os negócios e as ações brasileiras? É o político? Eu diria que hoje é o político/econômico, essa discussão fiscal brasileira. Isso é o que hoje traz maior incerteza para o investidor. A gente tem um crescimento para esse ano projetado ainda ok, 2%, um pouquinho menos de 2%. Isso se mantém, né? Se mantém, mas com juros de 15%. Na nossa visão, esses juros ainda vai demorar um tempo para começar a ter uma queda. De novo, nosso economista, o Alexandre Azra, ele tem uma visão de que começa a cair abril, talvez, do ano que vem. De 2026. 2026. Então, é um período longo de taxa de juros alto. Então, isso atrapalha investimentos, atrapalha as empresas tomarem dívida para fazer mais investimentos para crescimento. O investidor que procura Brasil quer crescimento. Até um pouco pela incerteza e pela volatilidade que a gente tem no Brasil, ele quer muito crescimento. Ele não quer olhar para o Brasil e ter muito dividendo. Tem alguns que até gostam de dividendo, mas acho que o grande o que atrai muito o investidor internacional é o crescimento acelerado das empresas e da economia. Você, no comando aí de um dos maiores bancos do planeta, comandando a operação brasileira, comandando a América Latina, eu imagino que é um grande desafio para você atrair os estrangeiros para o Brasil. E agora, nesse segundo semestre, com o Brasil no olho do furacão, a minha pergunta é como se consegue atrair o investimento estrangeiro para o país? Está mais difícil? Eu te diria que a gente está tendo muita conversa. Usando uma analogia, eu vejo que o investidor está com a mão na chave para ligar a ignição e começar a entrar com capital no Brasil. A gente tem um cenário global que o Brasil pode se beneficiar muito dele. Esse cenário de tarifas e geopolítico, guerras, etc., esse é um cenário, além disso, a nova economia, que é a economia verde, os investimentos de infraestrutura no Brasil, tudo isso é um cenário que a gente pode se beneficiar muito dele. O investidor tem mostrado muito interesse em olhar. A gente fez uma conferência agora recente em Londres, que a gente teve bastante demanda por investidor para conversar com as companhias. Eles ainda não fazem esse movimento de longo prazo. Eles estão querendo olhar. De novo, o que eu acho que é o principal foco desse pessoal é não ter a incerteza, reduzir a volatilidade e, obviamente, o crescimento acelerado. Não, mas você está falando de incerteza. Em 2026 a gente tem uma eleição presidencial pela frente, então... Por isso que eu acho que o investidor ainda está... Mas aí o investidor, olhando uma eleição presidencial de 2026, ele olha e isso inibe o investimento, sim, por exemplo, no mercado de renda variável. Sim, sim, o investidor ele ainda está um pouco mais cauteloso. Hoje, um dos temas mais importantes para os próximos 12 a 24 meses, talvez, é o cenário de eleição. Eu vou pegar até o gancho que você está falando, claro, porque a gente está falando de eleição presidencial de 2026, a gente está falando de um país com taxa de juros de 15%, que segundo o seu economista diz que vai até abril, isso, até abril, nesse valor altíssimo aí. Quer dizer, estamos fadados a ser o país da renda fixa? Eu acho que no curto prazo é talvez o que esteja interessando mais aos investidores, principalmente investidores locais, né? Agora, a gente vive muito de expectativa. Quando a gente tiver uma expectativa de que o cenário pode mudar ou que a questão fiscal está mais adequada para o Brasil, o juros futuro começa a cair.
E aí a gente pode começar a voltar a ter investimento. Porque, de novo, tem o lado da renda fixa, mas tem o lado de estar muito barato ainda. A bolsa está barata. A bolsa está muito barata. O retorno da bolsa... Tem um setor que mais está barato na sua avaliação? Eu acho que tem, mas eu acho que é muito mais pelo momento daquele setor por causa de taxa de juros altas. Por exemplo, como eu falei, o setor de consumo e varejo é um setor que sofre mais, porque as pessoas têm menos poder de barganha, poder de compras para comprar.